Vamos ver agora geometria analítica. Vamos lembrar alguns conceitos importantes que pode cair na sua prova de amanhã. Um dos conceitos importantes é a distância de dois pontos, e ela vai ser calculada pela diferença ao quadrado, a soma das diferenças, a raiz da diferença das somas ao quadrado, certo? Essa daqui. Então, por exemplo, eu tenho dois pontos no espaço A e B, então qual é a distância desses pontos? É essa fórmula que você vai usar. Uma coisa que pode cair na prova é o caso dele te dar um quadrado, te der a coordenada desses três pontos e não te der a desse ponto. Então você vai utilizar a distância, porque você sabe que esse ponto e esse ponto são iguais. Então você calcula a distância desse, que tem que ser igual a esse, certo? E a distância desse tem que ser igual a esse, entendeu? E você pode desenvolver de várias maneiras esse problema, correto? Então a distância é algo muito importante. Outro conceito importante é o ponto médio, é aonde dentro de uma reta vai ser a metade, o ponto correto. Seria, como que eu resolvo o ponto médio, Pedro? Vai ser a soma, é como se fosse uma média, a soma dos seus extremos sobre 2, correto? Isso vale tanto para o mx como para o my. Isso pode cair na sua prova falando, por exemplo, o ponto médio é 1 e 2. E eu tenho a coordenada x, que é 2 e y. Qual é o valor de y? Então você vai ter que jogar nessa fórmula aqui. Claro que ele vai te dar outro ponto, se só assim não tem como você resolver, né? Porque você precisa de duas coordenadas para encontrar o seu ponto médio, já que é numa reta. E uma reta, ela vai ser formada por dois pontos. Aqui, ó, eu tenho o baricentro, que também é um conceito muito importante que vai ser utilizado. O baricentro é um encontro de todos os vértices, como a gente está vendo aqui, ó. Esse vértice e esse vértice. É o ponto de encontro. Isso é uma média. Pedro, como que eu encontro o baricentro? É a média de todos os três pontos, tanto para x como para y. Aqui eu utilizei o exemplo do x, então vai ser xa, né, como se fosse desse vértice, xb mais xc dividido por 3. Se fosse um quadrado, baricentro quadrado, xa mais xb mais xc mais xd dividido por 4, entendeu? É uma média. O baricentro você vai lembrar que é uma média. Vamos agora para o alinhamento de três pontos. Como que funciona isso, Pedro? Quando três pontos eles estão alinhados, é importante lembrar que a sua determinante, para estarem alinhados, é necessário que a determinante seja igual a zero. Então, se o exercício te falar que eu tenho três pontos alinhados como esse, você vai ter que realizar a determinante deles e elas devem ser igual a zero. Só lembrando, você deve enumerar, a última parcela é sempre igual a 1 e depois que você enumerou elas, você vai duplicar as duas primeiras, certo? E a resposta vai ser a multiplicação da principal, que seria a de baixo, menos a secundária, que seria a de cima. Correto? Então o alinhamento de três pontos é esse. E é bom lembrar isso. Caso não sejam alinhados, eles são vértices de um triângulo. Então, se alinhados, a determinante é igual a zero. Aqui, ó. Caso não alinhados, são vértices de um triângulo. Então, a determinante deve ser diferente de zero. Isso é muito importante, que pode ser que ele fale que o triângulo não está alinhado, te dê, você faz uma determinante e pergunta e coloca, por exemplo, uma incógnita aqui. Coloca, por exemplo, no x3 ele coloca k. Então você deve solucionar esse problema, colocando o k ou a determinante diferente de zero, certo? A equação da reta é outro ponto importante. Você também pode utilizar a determinante, aonde você vai colocar os seus possíveis, os valores que você tem, e na última linha você vai colocar x, y, 1. Faz a mesma coisa que determinante e consegue resolver. Ou então você pode jogar nessa fórmula aqui, que eu tenho m, que é o meu coeficiente angular, que ele vai ser dado a variação de y pela variação de x, vezes x menos x0 igual a y menos y0, certo? Então a equação da reta, ela pode ser dada tanto pela determinante, como pode ser dado por essa forma. Se ela for dada pela determinante, eu vou utilizar esse mesmo sistema. Duplica principal menos a secundária. Ou você pode utilizar essa fórmula aqui. Vai depender muito de como o exercício ele vai chegar para você. E por fim,
o alinhamento de duas retas. Quando você tem duas retas, né, que você vai descobrir a equação, você vai ter que fazer o sistema. E a interseção entre elas que vai ser o ponto. Então, muitas das vezes não é alinhamento aqui, é interseção, certo? Interseção de duas retas. Então é esse ponto aqui que você deve descobrir. E para descobrir esse ponto, você vai pegar as duas retas, como por exemplo, 2x mais y igual a 3, 4x menos y igual a 8, certo? E vai resolver esse sistema para descobrir x e y, certo? É somente isso daí, pessoal. Geometria analítica, relembrando tudo. Você tem que saber a distância entre dois pontos, o ponto médio deles, né, que vai ser a distância certinha, o baricentro dos dois pontos, o alinhamento deles, a equação da reta, que é resolvida, assim como o alinhamento, pode ser resolvido pelo determinante. Lembrando que quando os pontos estão alinhados, a determinante é igual a zero. Caso seja em vértice do triângulo, a determinante é diferente de zero. Na equação eu posso resolver tanto por determinante ou como pela fórmula. O coeficiente angular ele vai ser dado pelo ΔY sobre o ΔX, e a interseção de duas retas é a realização de um sistema delas. É isso daí, pessoal. Bons estudos e boa prova amanhã.